Fala aí galera do canal PSI Tranquilo, que é o Alisson Pavilac. Hoje vamos praticar a ferramenta caneta. Vamos começar por alguns exercícios que são de extrema importância você realizar, para depois a gente partir na prática para recortar uma imagem, beleza? Então vamos passo a passo, que eu vou dar várias dicas durante esse vídeo, não pule parte nenhuma, porque tudo que eu falar aqui é muito importante. Bora lá então. Essa imagem PNG eu vou deixar disponível para você baixar um link aqui abaixo do vídeo. Veja na descrição que você vai encontrar tanto essa quanto essa daqui também para a gente praticar. Clica o botão direito do mouse e vem na abrir com Adobe Photoshop e vamos realizar os nossos primeiros testes aqui. Selecionando então a ferramenta caneta, coloca na opção demarcador para a gente realizar os nossos recortes. E aqui ó, nessa engrenagemzinha você pode escolher a cor que vai aparecer a visualização do nosso demarcador de caneta. O padrão é esse azul aqui, se eu não me engano o padrão é 0,5 pixel, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar maior aqui ó, em 3 pixels e vou colocar aqui em vermelho para que fique bem visível para vocês no vídeo. Mas lembrando, você pode escolher a configuração que você desejar. Vamos lá então, Alt e rola o scroll do mouse para aproximar bem o zoom na sua tela. E como que eu vou fazer agora para contornar? Na verdade, só para seguir essa linha. Depois eu te mostro como contornar ela também. Só para seguir ela. Então vamos começar aqui com o ponto inicial. E para você ir começando a circular ali, a progredir pela silhueta da linha, o que você vai fazer? Você vai vir, ó, quando tiver uma volta, um cantinho, uma curvinha, você clica e arrasta. Se liga, ó. E pressionando o Shift você vai travar essa linha de maneira horizontal. Então, ó, clica e arrastou, veja que ele já fez uma curvinha que você desejaria. Você vai vir aqui na outra, clica e arrasta também para criar. Veja que pressionando o Shift você consegue ter o ajuste perfeito, a linha exata. Digamos, não ficou bem contornadinho, o que você pode fazer? Volta e pressiona Ctrl para que você consiga reposicionar aquela outra alça. Veja só, então, basicamente a ferramenta caneta é composta por nozinhos, que são os cliques onde a gente vai posicionando, e essas alças que a gente consegue contornar melhor para onde que a sequência da caneta irá. Veja que pressionando Alt, a gente consegue mexer individualmente em cada alça do nó. Veja só. Claro, Ctrl Z aqui porque não era exatamente isso que eu queria, só para mostrar para vocês. E vamos dando sequência aqui, ó. Então, clico, arrasto para criar as alças e ó, pressionando Shift para travar. Então, veja, aqui também não deu certo. O que eu posso fazer? Voltar lá, pressionando Alt e Shift para que eu consiga um contorno exato, tanto de um lado quanto do outro. Você pode ir realocando essas alças e os nós também, pressionando o Ctrl, você consegue clicar ó, no nó e reposicionar ele. Veja só, beleza? Então aqui com o meu zoom bem ampliado, estou apertando a tecla espaço para que eu consiga ter um acesso rápido à ferramenta mão. Clico sobre a tela aqui e arrasto para onde eu quero que esse zoom me leve. Então vamos aqui a continuar novamente, tem uma curvinha aqui, então a outra curvinha a gente vai fazer a mesma coisa, ó, clica, arrasta e a gente consegue ter o contorno exato. Outra curvinha, clica, arrasta e tá lá o contorno exato. Aqui eu só simplesmente vou dar um clique final e vou ajustar com a tecla Alt nessa outra alça de maneira individual e veja só, a gente conseguiu contornar aqui essa linha, fazer o contorno exato dela, né? Não exatamente contornar a linha, porque é o que a gente vai fazer agora no segundo exemplo. Digamos que agora eu só não quero ir fazendo exatamente a linha, mas eu quero contornar ela aqui como um todo. O que a gente vai começar a fazer? Apenas um clique aqui em cima, opa, Ctrl Z. Vamos começar um novo demarcador, então vou pressionar só Ctrl e clico para fora para eu começar a criar um novo demarcador. E agora sim, ó, dou apenas um clique aqui, exatamente na ponta, lembrando sempre que se você errar alguma coisa, dê um Ctrl Z para voltar. E daí aqui vai ser um pouco diferente, quando a gente quiser contornar, o que a gente vai fazer? A gente normalmente vai dar um clique antes, ó, clica e arrasta para fazer a curvinha, mas só que veja que aqui ó, tem uma curva, então a gente vai clicar um antes e outro aqui ó, depois da curvinha, para que a gente consiga controlar exatamente o contorno dela.
Então o outro também, ó, clicando e arrastando. E veja que sempre para onde você apontar essa setinha aqui, ó, essa alça secundária aqui do seu nó, é para onde que essa linha vai continuar. Então, ó, se eu simplesmente clicar aqui embaixo, veja que, ó, baseado nessa alça que ele já estava me jogando para baixo com uma leve curvatura, que eu consigo continuar. Se eu tivesse essa alça mais para cima e clicasse aqui embaixo, veja que ele automaticamente leva essa continuação da caneta a ir mais para cima e depois começar a baixar. Então é sempre muito importante você colocar essa alça de acordo com o que você deseja continuar na sua imagem. Então só deixa eu dar alguns Ctrl Zs aqui para retornar, apenas estava mostrando para vocês. Ó, lembrando novamente, caso você queira posicionar perfeitamente ali o seu nó que você não conseguiu de maneira inicial, tecla Ctrl, clica e arrasta para reposicionar certinho. Lembrando que aqui, ó, também, caso você queira reposicionar as duas alças, você pode pressionar Ctrl também, clicar na alça que a outra também vai progredir. E de maneira individual, Alt, você vai controlar apenas uma delas. Então beleza, aqui o que a gente tem? Lembra que eu falei de colocar um ponto antes e outro depois da curva, que fica normalmente, é o essencial. Quanto menos nós você utilizar também, mais você vai conseguir controlar essa caneta. Então coloque apenas os nós essenciais e digamos que se você colocou algum extra que está te atrapalhando, só sem tecla nenhuma, você só vai sobre o nozinho, vai aparecer um menos, você clica sobre ele, ele vai subtrair aquele nó, beleza? Ó, subtraindo o nó. Mas vamos lá, dando continuidade aqui então. Clico, arrasto, beleza? Para fazer a minha seleção antes da curva, como mencionei. E aqui, ó, passou a curva, a outra aqui também. Clico, arrasto para continuar. Aqui também, ó, outra curvinha, então um pouco antes aqui. Clico, arrasto, beleza? Pouco depois, clico, arrasto e crio lá também. Veja só como que é bem simples. Basta você pegar o domínio dessas alças aqui do nó. Ó, clico, arrasto, fiz a seleção, clico, arrasto. Clico, arrasto, clico, arrasto. E aqui agora, Alisson, que não tem uma curvinha aqui, que eu vou fazer? Simplesmente vou dar apenas um clique. Ele não vai criar alças quando você der apenas um clique. Vou reposicionar aqui para finalizar. Nesse cantinho aqui eu não necessito de alças mesmo, até porque ele vai continuar de maneira reta. Aqui também eu não vou clicar e arrastar, só simplesmente vou dar um clique, ó, que ele vai criar uma linha reta. E aqui vou fazer a continuidade igual a gente fez aqui na parte de cima. Então antes da curvinha um clique, depois da curvinha um clique eu arrasto também para criar as alcinhas ali de acordo com o que a gente precisa seguir. Então vamos lá, ó, continuidade. Lembrando sempre, se precisar reposicionar, pressiona Ctrl, clica e arrasta o nó. E ó, com o Ctrl você também consegue reposicionar as alças deste nó também. E não se preocupa, Alisson, estou com dificuldade, meu Deus, é impossível. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha experiência própria. Eu mexo no Photoshop faz muitos anos mesmo, se eu te falar que são quase 20 anos, você acredita? E sim, a ferramenta caneta foi a mais difícil de todas para que eu conseguisse dominar desde que eu comecei a mexer no Photoshop. Então fica tranquilo, não é fácil mesmo. Não vou dizer que é fácil porque não é. Até você entender o conceito, se parar de se bater com essas alcinhas aqui, vai demorar um pouquinho, mas é legal você ir praticando, porque o mínimo que você vai evoluindo hoje, nessa aula de hoje, você vai conseguir progredir. E quando você menos vê, você já está prático, ninja, nessa da ferramenta que é uma das melhores para recortes, criações de vetores, enfim. Vamos dar sequência nessa mesma explicação que eu te fiz ali na parte de cima da linha, você vai continuar aqui na parte de baixo também. E sempre que você quiser finalizar uma forma, você tem que começar no ponto que iniciou. Então clica no ponto que iniciou e dessa maneira você já tem uma forma perfeita. Ó que massa, então de duas maneiras diferentes a gente já praticou e já conseguiu evoluir aqui na nossa ferramenta caneta. Se quiser reforçar aqui, você pode utilizar essa terceira linha para fazer tanto esse central ou o contornando a forma por fora.
Aqui, esse outro exemplo também é muito importante, que você vai utilizar a tecla do atalho Alt para quebrar esses pontos que você não deseja que a curvatura siga o alinhamento das alças. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui, ó. Lembrando que para sair de uma forma e começar a outra, pressiona Ctrl, clica para fora, beleza? Vai desabilitar essa forma aqui. Agora a gente vai começar o demarcador em outra imagem para fazer um teste. Então, bem no cantinho, o que a gente vai fazer aqui, ó? Veja também que ele tem meio que uma curvatura. Vamos ver aonde que fica legal a gente colocar esses nós. Talvez aqui, ó, bem ao centro, que aqui é uma curva completa, a gente vai colocar aqui no meio, talvez dê boa. Ó, clico, arrasto para fazer a seleção perfeita, beleza? E eu acho que aqui a gente já consegue finalizar. Ó, que massa. Perfeito. Só que veja, a gente clicou, arrastou para criar essas duas alças. Se eu quiser continuar aqui em cima, veja que ele vai fazer isso daqui, ó, e não é legal. Porque eu não vou conseguir dar aquela quebra fixa, exata ali, seca e continuar para cima. Então a gente tem que eliminar essa alça aqui ou simplesmente apontar ela para o lugar correto. Então aqui, ó, na alça desse nó a gente vai pressionar Alt, clico e eu reposiciono. Ó, eu quero que ela venha para cima e não para baixo, como que ele seguiria o acompanhamento normal da alça. Então eu coloquei para baixo, vou reposicionar esse nó aqui no meio, como a gente tinha colocado aqui também, pressionando o Ctrl, que a gente consegue mexer nas duas alças de maneira simultânea. Eu venho aqui e reposiciono, veja só. Então agora eu recoloco aqui o alinhamento dessa alça, veja que aqui, ó, uma alça tá para cá e outra tá para cá, para continuar essa parte mais quebrada da imagem, que ele não tinha uma sequência igual aqui na ondinha. Então, dessa mesma forma eu vou continuar aqui, ó. Eu venho aqui e, ó, uma tecla do atalho legal, eu tô clicando e segurando. O que eu posso fazer? Já aqui mesmo eu já pressiono Alt e já reposiciono ela aqui para cima, ó. Que dessa forma eu sei que baseado nessa alça eu vou continuar aqui se eu clicar e arrastar. Ó, que massa. Então ele já manda para cima. Claro que aqui só vai reposiciona ali, pressionando Alt de maneira individual em cada nozinho. Olha só, você vem aqui e encaixa perfeito. E Ctrl caso você queira que as duas alças se mexam simultaneamente. E ó, aqui, ó, então Alt e já arrasto para cima. Ele já está posicionado para que eu continue a minha seleção de maneira exata, que seria a continuidade para cima aqui mesmo. Ó, clico, arrasto para fazer primeiro aquela curva ali de fora e daí agora pressiono Alt e reposiciono ele aqui para dar continuidade. Legal? Com isso você pode fazer várias vezes aqui, ó, para ir testando e ir seguindo o contorno desse balãozinho, dessa nuvenzinha aqui. Ó que massa, Alt e já coloco no segmento correto da nossa continuação do demarcador aqui. E lembrando, galera, a gente sempre termina no ponto que iniciou. Então vai lá, fecha, dá um clique e tá lá mais uma prática aqui de um exercício difícil, mas que se você pegar essa técnica aqui, você vai conseguir contornar e recortar praticamente tudo. E eu recomendo também um videozinho, vou deixar linkado aqui. Em cima da minha cabeça vai aparecer um izinho, ou na descrição também, de uns exercícios que tem de maneira online mesmo. Tem um site muito legal que você pode praticar e evoluir cada vez mais esses conceitos que eu te passei aqui agora. Vale a pena, ele já faz alguns aninhos que eu postei aqui no canal, mas ele continua ativo e da mesma forma funcionando perfeitamente. Você está curtindo a aula e você quer aprender mais sobre Photoshop? A gente tem cursos exclusivos na loja photoshop.com.br. Te convido para essa jornada de conhecimento que é muito massa. Confere aqui embaixo cursos desde o iniciante, do iniciante mesmo, até um nível mais avançado. Você vai aprender absolutamente tudo dessa que é a principal ferramenta de edição de imagens e elementos gráficos de todo mundo. De todo mundo. Você não vai encontrar uma ferramenta melhor que o Photoshop para fazer suas edições. E eu vou te mostrar passo a passo de como que você pode dominar ela. Então confere aqui embaixo. Vale muito a pena. lojaphotoshop.com.br, se inscreve num curso lá e vamos evoluir juntos. E agora vamos para uma imagem então. Então vamos aqui, ó, clicar nessa imagem, abrir com Adobe Photoshop e vamos recortar ela
utilizando todos esses conceitos que eu te passei agora. Selecionando então a ferramenta caneta. Há uma coisa que eu não mencionei, mas aqui ó, se você não tiver disponível essas opções aqui, talvez seja a falta de uma placa de vídeo ou uma falta de uma placa de vídeo compatível com o Photoshop. Mas não tem problema, você pode utilizar as configurações padrões mesmo. Vou colocar aqui tipo um 0.5 e o padrão, que é basicamente isso daqui ó, que vai aparecer numa ferramenta caneta. E pode utilizar esse daqui que não tem problema. Eu coloquei só o vermelho mais grossinho para ficar mais ilustrativo aqui na aula. Eu gosto de utilizar normalmente uma cor que seja totalmente contrastada com o que não tem na imagem para que fique bem visível. Então aqui eu colocar, por exemplo, um verde, um pouquinho mais grossinho aqui também, que vai ficar bem visível para vocês, ó. Beleza? Então vamos começar aqui o recorte. Alt, rola o scroll do mouse, aquela bolinha para aproximar bem o zoom. Clique inicial, beleza, aqui ó, tipo já são coisas diferentes que a gente não tinha na nossa imagem. Então vamos aqui ó, baseado no que tem a imagem, aqui tem uma leve curvatura, então a gente já pode dar um nozinho aqui ó, aqui outro, aqui ó, vai começar uma curvinha aqui, então a gente coloca um pouquinho antes e já leva o ponteiro inicial para um pouquinho para cima para que a gente consiga ó, clicar aqui no meio e fazer essa leve curvinha, aqui também. Lembrando sempre que esse ponto, essa alça da frente é o que você consegue fazer a continuidade da sua seleção. Aqui eu também levemente para cima para fazer essa curvinha aqui no dedo do cara. Olha só, clicando e arrastando eu já vou conseguindo fazer esses nozinhos aqui. Aqui também, ó, começou uma curva, eu coloquei antes, no meio e bem no final aqui também. E ó, veja, outra coisa que eu não mencionei, ó, galera, mas quanto maior você deixar essa alça, se você for querer clicar aqui, veja que essa alça vai acabar atrapalhando, que ele vai ficar lá na frente e depois vai trazer a caneta. Então, o que você precisa fazer? Diminuir o alcance dessa alça inicial. Então, ó, clicar segurando o Ctrl nesse nó, veja que essa é a alça que eu tenho, eu vou clicar segurando o Ctrl e trazer um pouco mais para cá essa alça. Com isso eu consigo clicar e não ter esse efeito errado, né? Que eu não desejaria na minha imagem aqui. A distância que você deixa a alça é muito importante. E aqui ó, tem aquela quebra seca que a gente fez nos balõezinhos ali também de teste. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó, clico bem no cantinho, clico e arrasto para fazer a curvatura. E pressionando o Alt, eu clico e arrasto para cima para dar continuidade à nossa seleção. Que ele muda bruscamente de direção, né? Então aqui ó, também é algo que talvez eu possa apenas dar um clique, já que ele é reto aqui o celular, não preciso fazer clicar e arrastar, que eu já começo clicando e arrastando, que é o início da curvatura, ó. Então aqui eu posso fazer um no meio, talvez, vamos ver como aqui fica bom, e o outro aqui no final da curva, perfeito, ficou bom. O que a gente pode vir fazer? Apenas um clique aqui em cima também, clico, arrasto aqui ó, no meio, reposicionando com a tecla Ctrl o nozinho como um todo. E aqui também eu continuo, ó, clico e arrasto da hora para dar continuidade do celular. Aqui também é só um clique porque é uma linha reta. E daqui a gente continua a seleção do dedo, baseado nas curvaturas. Aqui também você vai ter meio que uma praticidade, você vai ter uma automação quando você já tiver praticado bastante. Você já vai meio que tua cabeça funciona de uma maneira bem mais automática, sabe? Você vai conseguir fazer rapidão. E aqui também, ó, um clique, Alt e arrasto para baixo, porque ele tem tipo uma quebra de sequência aqui na curvatura, que é onde o dedo bate no celular. Veja só. Então apenas um clique reto aqui na parte de baixo também. Continuando aqui no dedo, então fazendo a seleção. Ó, pressionando o Ctrl, clico no nozinho, se não estiver bem posicionado, eu reajusto aqui o ângulo dele. Ctrl na alça, consigo mexer as duas alças simultâneas. Ó, aqui eu esqueci do Alt, então Alt. E coloco bem certinho no ângulo que eu desejo continuar com a seleção do celular. Aqui também iniciou uma curva, então cliquei no meio, no início, no meio,
cliquei e arrastei, aqui ó também, aqui ó não é simplesmente um ângulo de 90 graus, é muito mais, então eu vou pressionar Alt e vou arrastar essa outra alça para dar continuidade do dedo para o lado de lá. E outra coisa que a galera me pergunta, Alisson, eu tenho exatamente uma parte central, você costuma colocar esse recorte bem no meio, um pouco para fora, um pouco para dentro. Eu costumo colocar um pouquinho para dentro, porque daí no final do recorte a gente ainda coloca um pouquinho de difusão para que ele fique mais suave o recorte. E se a gente colocar bem no meio, ele vai pegar essa difusão um pouquinho do fundo também. Então, você já vai ver logo na sequência. Então veja, quando são áreas maiores assim, eu normalmente costumo clicar e arrastar para ter uma alça um pouquinho maior, para ela pegar mais parte. Quando é mais curtinho, ó, eu só clico e arrasto com uma alça pequena para dar continuidade ali na seleção e conseguir fazer os contornos exatos do que eu necessito. Aqui essa imagem está um pouquinho bugada, né? Na parte de baixo, mas não tem problema, vamos finalizar ela por aqui mesmo. Então aqui ó, por fora da tela de trabalho aqui, também não tem problema, você pode simplesmente clicar aqui e fechar no nó que você iniciou. Agora sim, para a gente finalizar o nosso recorte, clica com o botão direito do mouse, criar seleção. E é aqui que é o raio de difusão que eu mencionei, que é o quão desfocado será exatamente na linha onde você passou o demarcador. Quando a imagem estiver com alta resolução, deixa eu até cancelar aqui, ó. Imagem, tamanho da imagem. Quando for aqui, ó, por exemplo, uma área de 2000 pixels, é legal você até colocar um 0,5 para 1 pixel de difusão. Mas se ela for menor que isso, for ali no máximo, sei lá, 1200, 1000 pixels de largura, ou a parte maior, que seja a altura, a largura, não coloca tanto que senão vai ficar muito desfocado nas bordas. Então, novamente, eu clico no botão direito do mouse, criar seleção, que eu vou colocar, por exemplo, a 1 pixel, e deixar a suavização de serrilhado também ativa para ele não ficar aqueles cantinhos serrilhados e dar um OK. Dessa forma você já tem aqui a sua seleção pronta. E agora basta você continuar, por exemplo, colocando lá uma máscara de camada e pronto, sua imagem está recortada. Tem que colocar aqui, por exemplo, um ajuste, cor sólida, dar um OK, clicar, arrastar para baixo. Você já vê aí que você tem uma imagem totalmente recortada no Photoshop da melhor maneira possível com a ferramenta caneta. E por exemplo, não ficou perfeito o meu recorte, ó, você veja aqui, ó, realmente eu poderia ter feito um pouquinho melhor. Você pode vir e reajustar alguns detalhezinhos, selecionar a máscara de camada do seu recorte, pega a ferramenta pincel, coloca aqui ó, o fluxo, você pode reduzir um pouquinho ó, a porcentagem para ficar mais suave, a opacidade em 100%, clica o botão direito do mouse, vem aqui, deixa a dureza em 0% também para ficar bem suave. Aumenta e diminui o tamanho do ponteiro do seu pincel com a tecla Alt e clica com o botão direito para direita, você aumenta, para a esquerda se diminui. E você vem aqui ó, e faz alguns ajustezinhos nesses cantinhos. Mas é coisa suave mesmo, ó. Aonde for necessário. Acho que ali só mesmo que seria mais necessário, e o restante você pode continuar a sua edição tranquilamente. E aí, o que você achou? Aprendeu a ferramenta caneta? Bora praticar tudo que eu mencionei aqui, você consegue recolocar em outras áreas, em outras imagens, vai praticando, vai baixando mais imagens, pega suas próprias fotos também, vai criando vetores aí, que eu tenho certeza que vai valer a pena esse tempo dedicado à ferramenta caneta, que é a melhor de fazer recortes profissionais e criar formas vetoriais também no Photoshop. Caso você queira fazer um curso completão de Photoshop comigo, aprendendo todas essas outras ferramentas, funções, técnicas do programa para você evoluir cada vez mais nas suas artes, confere aqui embaixo que eu tenho cursos disponíveis na loja photoshop.com.br, muitos cursos que eu tenho certeza que um deles vai ser útil para ti. Então confere aqui embaixo e seja bem-vindo nessa aventura também de dominar o Photoshop comigo. Fica ligado também no canal, se inscreve aí, pô, isso daí nem precisava falar aqui, né? Direto tem vídeo novo desde 2014 e continuaremos postando aí no próximo ano também. Valeu, muito obrigado pela sua atenção, que falou foi o Alisson Povilac e até a próxima aula de Photoshop.